Mago Lamon, o que aconteceria se todas as pessoas aprendessem a utilizar a verdadeira magia? O ser humano, ele teria um grau de liberdade maior, porém um grau de responsabilidade maior também, porque a alta magia é a ciência espiritual e ela pode ter uma utilidade positiva, o que nós gostaríamos que acontecesse, porém ela pode ter uma utilidade negativa, o que nós gostaríamos que não acontecesse. As pessoas vão ficar mais empoderadas, porém, o nível de poder que cada mago desenvolve, ele necessariamente acompanha o grau de consciência desperta. Ou seja, os grandes poderes são para as pessoas que têm uma consciência plena. Então, existe uma medida de contenção do universo para o poder e para a magia. E o que é magia sob a ótica iniciática? Porque as pessoas, elas podem estar em contato com magia, mas elas não estão dentro de um contexto iniciático. O que seria então essa visão iniciática da magia? Muito interessante essa pergunta, Fael. Todo ser humano ele tem um potencial para a magia, porque a magia é uma faculdade humana, tal como ver, ouvir, pensar, andar, é algo inerente a todo ser humano, porém necessita também de treinamento. Então, com a medida que se vai treinando, vai se desenvolvendo mais. Por exemplo, todo ser humano tem a capacidade de correr. Uns podem correr bem pouquinho, poucos metros, mas você vai ter um corredor profissional, um maratonista que faz provas muito grandes. O mago, ele é aquele que usa a magia a nível profissional, porque ele tem um domínio da magia, mas esse domínio necessariamente necessita do desenvolvimento iniciático. Então, existe uma camada inicial da magia, que é acessível a todas as pessoas, que normalmente se utiliza de simpatia, de uma feitiçaria, de crenças particulares, já vai começar a gerar pequenos resultados. Mas algo se move, porque um dos princípios da magia é a forma pensamento. A forma pensamento é a energia psíquica depositada para um determinado objetivo. A repetição vai aumentando aquela carga energética e de repente começam os efeitos a serem emulados. Por exemplo, o Eliphas Levi, fundador da alta magia, ele fala que se um camponês todo dia pela manhã vai até uma certa árvore, quebra um galho daquela árvore e pensa que aquilo ali vai o beneficiar, com o passar do tempo, aquilo começa a o beneficiar, devido à vontade que ele está imbuindo e à repetição daquilo. Então, dessa forma, quer dizer, todo ser humano, em alguma escala, consegue mover um pouquinho da magia. Agora, os grandes efeitos necessita de treinamento, de tradição, e aí entra o caminho iniciático. O caminho iniciático ele serve tanto para desvelar um conhecimento. Quando eu falo desvelar, é tirar o ocultismo de um certo conhecimento, e quando isso acontece, nós o chamamos de segredo. Então, cada grau iniciático tem o seu segredo. O segredo é um campo de conhecimento a ser dominado. O aprendiz precisa de determinadas coisas, o companheiro outras, e o mestre já quer dominar uma certa tradição. Então, o caminho iniciático, nós iremos pensar o seguinte: você tem ele basicamente em dois caminhos paralelos que se complementam. Um é o despertar da consciência, outros são os graus iniciáticos. Não são necessariamente a mesma coisa, mas eles estão se complementando. Quanto mais consciência,
mais acesso a graus iniciáticos se pode ter. Porque quando a gente fala graus iniciáticos, existe uma compreensão composta, ela não é apenas um sentido, ela tem mais do que um sentido. Um dos sentidos é a iniciação institucional. Aquilo que acontece na maçonaria, aquilo que acontece na Rosa Cruz, que acontece na Aurora Dourada, no martinismo. Aquilo ali é uma iniciação institucional. Você cumpre determinado tempo, você cumpre determinada presença, entrega determinado trabalho e vai poder subir de nível. Agora, existe a iniciação no mundo astral. O mundo astral, você fala que envolvem, então, esses intermediários entre o homem e Deus, você fala? Exato, porque o nosso corpo astral, ele vai se fortalecendo. Um místico que eu gosto muito, um grande iniciado chamado Gurdjieff, ele fala a seguinte coisa: o ser humano não tem um corpo astral. Ele tem que construir esse corpo astral. O que ele tem, na verdade, é o resquício, uma lembrança de um corpo astral. Então, quando a gente fala a iniciação no corpo astral, é lançar energia para a construção e a consolidação do seu mundo astral interior. Formar essa realidade interna. Ou seja, desenvolver o seu próprio corpo astral. E são os graus iniciáticos espirituais. Porque vai se criando a ponte entre o humano e o divino, lançando os corpos internos. Ou seja, primeiro a consolidação do corpo físico, depois a consolidação do corpo etérico. Segue pelo campo astral, pelo mundo astral, pelo corpo astral. Depois o mundo da razão pura, o mundo mental. Por fim, chegamos ao mundo do ânimo, da alma, das causas. E, por fim, a consciência plena. Quando a gente pensa o mundo das causas, que é o plano anímico, é a força de vontade pura. Quando nós pensamos o mundo da consciência, aquilo que nós chamamos a consciência búdica, uma consciência cósmica, que está para além de nós mesmos, mas de uma realidade objetiva e profunda. E se chega à plenitude. A plenitude é a conexão espiritual total, a integralidade, a unidade. Então, todo esse caminho são os graus da iniciação espiritual, que é diferente da iniciação institucional. Porém, assim como é dentro, é fora. Assim como é acima, é abaixo. Toda pessoa que, mesmo através de uma jornada institucional, numa maçonaria, numa Rosa Cruz, movimento gnóstico, martinismo, ou, na minha ordem, a ordem hermética de mistérios maiores, a iniciação institucional, se a pessoa a levar com sabedoria, ela está repercutindo essa iniciação espiritual. Porque em ambas, o que vai fazer essa iniciação progredir? As provas dos elementos. A provação da terra, a provação da água, do fogo, do ar. Então, assim como são as iniciações, na maioria das ordens iniciáticas, o rito de iniciação é as provas dos elementos. É saber suportar cada elemento sem ceder, mantendo a serenidade e buscando a harmonia elemental. Todas as ordens esotéricas, elas têm esse princípio. Porém, a iniciação espiritual, esse princípio é um princípio puro, porque literalmente você vai avançar no mundo espiritual confrontando seus elementos internos. E você falou sobre o Ele Levi aí e sobre o termo alta magia, né? Nós entendemos então que dentro dessa tradição existem ramificações que foram unidas dentro de uma percepção maior.
qual seria a importância, então, dos anjos, a importância da Cabalá, a importância do hermetismo dentro de um ritual de alta magia? É muito interessante, porque essa pergunta vai no fundamento da magia. Quando nós pensamos a alta magia, nós estamos considerando, no seu princípio mais puro e essencial, o trabalho com os 7 planetas da astrologia e os 4 elementos. A correlação de um planeta com elemento vai gerar um signo. Por exemplo, Áries, planeta Marte com elemento fogo. O iniciado, ele faz o papel do Sol. Por isso que Hermes Trismegisto fala a obra solar. A obra solar é o ser humano como um sol vivendo as 12 casas zodiacais ao longo do período de um ano, né? 30 dias para cada casa zodiacal. Ali ele vai ter que confrontar as provas do elemento e as provas planetárias. Então, quando a gente pensa um elemento e um planeta, o astro ou aquela força elemental é a manifestação física de um anjo. Por exemplo, Micael ou Michael é o anjo do sol. Michael significa em hebraico aquele que é como Deus. Porque quando a divindade se manifesta, a divindade ela é impessoal. Ela não é uma persona. Mas quando ela se manifesta, ela se mostra a primeira vez como Micael, aquele que é como Deus. Micael, ou Michael, aqui no Brasil a gente pode falar Miguel também, né? Todas essas pronúncias valem. A gente não precisa ter sotaque judeu, não, né? A gente pode obedecer nossa língua, mas se quiser ter, nenhum problema. Não, e às vezes até você falou sobre isso, às vezes a pessoa fala: falou um hebraico, faltou, né, tá com muito sotaque. Fala, mas às vezes a pessoa, o cara é judeu e não é israelense e vai ter sotaque, não dá pra, né? Exatamente, até mesmo porque a gente tem que considerar que a língua hebraica é uma língua moderna, não é o hebraico Uhum, bíblico. Então, assim, o hebraico da Polônia é uma coisa, da Babilônia era outra, de Israel, né, Jerusalém uhum. é outro, do Marrocos era outro. Cada comunidade vai ter pronúncias diferentes. Inclusive, isso é um tema muito interessante, porque próximo à idade de Cristo, o nome divino já era falado de diversas formas, porque obedeciam sotaques diferentes, pronúncias diferentes. Um poderia aumentar uma vogal ou diminuir. Então é aquela coisa, é Jeová ou Javé, né? Fica aquela coisa, depende do cliente, né? Mas quando a gente vai pensar nos anjos, Micael, anjo do sol, mas também o anjo do fogo. O fogo, como é um elemento primordial, ele vai ter outros anjos também, como por exemplo Samael, que é o anjo de Marte. Então observamos que Marte e Sol vão ter uma correlação com o elemento fogo. A gente pode pensar, por exemplo, no elemento terra, que vai ser o anjo de Saturno e o anjo de Vênus. Orifiel, Saturno, e Uriel, Vênus. Ambos vão reger também a Terra. Então, os anjos, eles são forças cósmicas da ordenação. O que é a ordenação nesse sentido? A órbita dos astros. Saber o local onde cada corpo astrológico ou cada elemento ocupa e qual a trajetória que eles fazem ao longo do ano. Então, qual que é a diferença básica de um anjo para um demônio? O anjo é a força da ordem, o demônio é a desordem. Quer dizer que um determinado astro que deveria ter uma trajetória já não cumpre mais ela. Ele está fora do seu lugar, está fora do seu tempo. E aí a gente está falando sobre muitas ramificações interessantes, né? Você colocou vários termos aí, inclusive de ordens iniciáticas, né? E antes da gente entrar dentro de algo mais específico, né? Que me surgiram vários ganchos, você falou sobre a Aurora Dourada, né? Que é Sim. Golden Dawn, né?
E existem muitas especulações a respeito, né, dessa ordem, existem muitas obras, inclusive Com boas, certeza. né, muitas influências interessantes. Eu acho que o mundo, iniciático, principalmente agora no século XX, tem muito da influência. Mas de fato, a Golden Dawn, ela ainda existe? É possível se iniciar? E como isso pode acontecer? Existem apenas rumores que ela finalizou, né? Ah, vou contar essa história. Olha só, eu vou responder ela, terminando de responder a questão do hermetismo e da cabala e da alta magia, porque tem a ver com a aurora dourada. Perto de 1400, na cidade italiana de Florença, um pensador chamado Giovanni Pico del Mirandola, ele introduz a cabala judaica dentro da mística cristã. E ele confronta isso com um texto que tinha acabado de ser redescoberto, que é o Corpus Hermeticum. Então, com a cabala judaica, que é a mística judaica, e o corpus hermético que vai estabelecer o hermetismo, vai gerar um cristianismo esotérico baseado na alquimia e na astrologia, e essa união dessas artes juntas formam a alta magia. Então, o Eliphas Levi, que vai cunhar o termo alta magia, ele vai estabelecer certos princípios de metodologia que vai ser a base da Aurora Dourada. Na Aurora Dourada, ela está relendo a obra do Eliphas Levi. A Aurora Dourada, ela foi formada por 3 mestres maçons em 1886, depois que eles tiveram uma experiência de formar uma sociedade rosacruciana. Para as pessoas que talvez não conheçam a história da maçonaria, é o seguinte: a maçonaria ela tem os graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre, e depois vem os graus filosóficos. Dentro desses graus filosóficos existe o arco real, que são uma sequência de iniciações cavaleirescas, baseadas em ordens de cavaleiros medievais, especialmente os templários, e ali tem um grau que chama Cavaleiro Rosa Cruz. As pessoas que estavam nesse grau Cavaleiro Rosa Cruz criaram uma sociedade Rosa Cruz, a fim de estudar melhor essa alquimia, essa tradição de Eliphas Levi, essa tradição da cabala. Tiveram uma primeira experiência e depois resolveram ampliar ela e criaram a Aurora Dourada. Por que a Aurora Dourada? Por causa do templo maçônico. Muitos templos maçônicos, eles são adornados no Oriente com a Aurora Dourada, local onde está o trono de Salomão. Então, a Aurora Dourada, ela, aquilo que rompe a madrugada, a nova vida espiritual. Então, ela vai atuar, a Aurora Dourada, por 40 anos de forma assim, muito frutífera. Até mais ou menos 1920, ela produz muitos livros, muitos pensadores, pessoas que vão ser muito importantes para o mundo cultural. E a partir de 1820 vai ter uma crise institucional na Aurora Dourada e ela vai se fragmentar. Porém, a partir dessa fragmentação institucional, uma linhagem da Aurora Dourada vai se manter como uma tradição cultural. Eles vão continuar fazendo os ritos, mesmo que a instituição tenha finalizado. Porém, eles mantêm o templo funcionando. Então, se teve de forma contínua um templo em funcionamento até 1976, perto de 50 anos atrás. O último que funcionou foi na Nova Zelândia. Aí da Nova Zelândia teve um período de 2 anos sem nenhum templo em atividade no mundo, e em 1978, as mesmas pessoas da Nova Zelândia reabriram um templo na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele está em atividade até os dias de hoje, porém de forma bem nuclear,
E quem mantém a continuidade é o seguinte: a Aurora Dourada foi fundada pelo Samuel Liddell, MacGregor's Matters. Ele teve vários discípulos, um dele é muito famoso, que é o Aleister Crowley. O Crowley teve um primeiro aprendiz, que era secretário dele, que literalmente ficava no gabinete dele, com acesso às coisas dele e tal. E esse secretário ganhou do Crowley a patente do material da Golden Dawn. Os rituais, as formulações. O nome desse secretário é Israel Regardie. Ele que manteve o funcionamento do templo até 1986. Ele que estava na Nova Zelândia e depois levou para a Califórnia. Então, observe que tem uma certa linhagem institucional também, mesmo que ela não seja de forma contínua, né? Mas são as mesmas pessoas que estavam envolvidas, né? O Israel Regardie, então, seria a terceira geração da Aurora Dourada. Ele veio a falecer em 1986. E o casal que manteve o templo na Nova Zelândia e também na Califórnia é chamado casal Cícero, Tabata Cícero e Chic Cícero. Eles estão vivos até hoje, por volta de 90 anos. Casal de velhinhos super simpáticos. Quem mantém a tradição da Golden Dawn é a Tabata Cícero, por volta de 90 anos. Um oceano de sabedoria, né? E aqui no Brasil tem uma Aurora Dourada, e eu participo dela. Eu sou iniciado na Aurora Dourada. E o imperator da Aurora Dourada, ele é professor da minha escola de magia. E ele participa também da minha ordem, que é a Ordem Hermética. Normalmente, nós fazemos até atividades no mesmo templo. Então, a Aurora Dourada está viva, gente, porém não é aquela instituição grande de antes. Ela é uma tradição cultural. Existem iniciações presenciais. E como ela funciona? Mais ou menos igual a Rosa Cruz. Você paga uma mensalidade, recebe uma monografia, e quando você quer fazer uma iniciação em determinado grau, você cumpre ali as determinações e faz a iniciação. Então ela se mantém em atividade. E quem está à frente da Golden Dawn aqui no Brasil é o Frater Cosmos. O Frater Cosmos é um mago incrível também. Ele é professor na Escola Hermética de Alta Magia, a minha escola, tá, gente? Ele ensina magia lá juntamente comigo. E atualmente ele está desenvolvendo um curso de magia dos Salmos, muito interessante. E eu estou desenvolvendo um curso de tarô para iniciados. Então é bem interessante a dinâmica. São aulas gravadas também, né? Então, quer dizer, é tipo uma faculdade, você escolhe uma matéria e vai desenvolvendo ela ali, né? Então, como que está hoje? A Tabata Cícero e o Chic Cícero, que são os encarregados a nível mundial da Aurora Dourada, eles organizam e preparam um material didático. O Frater Cosmos aqui do Brasil tem contato direto com eles, né? E a Golden Dawn, ela não é a mesma de antigamente, mas ela continua existindo. Não como aquela instituição antiga, pautada em templos, mas hoje como uma tradição de estudos que cada um pode fazer na sua própria casa. Agora, tem também a possibilidade de estudos no templo, tá? Existe uma outra linhagem da Aurora Dourada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu sei que atua lá também, mas eu não conheço a história deles, mas eu sei que é bacana, é uma coisa legal, é um estudo sério também, porque eu conheço pessoas que frequentam lá e me dão notícias que é tudo bem legal. Então eu acredito nessas pessoas, eu acho que no Rio de Janeiro também é bacana. Porém, não conheço, então não posso falar muito.